Olá, eu sou Thiago Veloso. Para quem me conhece um pouquinho mais no modelo artístico, costumo chamar ele de Thiago Veloso Sade. Inclusive, se pesquisar no Google vai me achar desse jeito aí. Ou Thiago Veloso Misti Sade. Eu tenho um histórico de crescer na cidade de Santo Antônio do Descoberto. Sou multiartista cultural, eu me denomino assim, e multiartista marcial. O que seria isso? Multiartista cultural é aquela pessoa que passou por diversos setores na área da cultura. No meu caso, passei na dança, passei um pinceladozinho na questão da música, atuei um pouquinho mais na questão de teatro, na questão de cinema, filme, junto com alguns amigos e tudo mais. E na parte marcial, eu fiz 9 artes marciais. Na cidade de Santo Antônio eu tenho aí como origem, né, o karatê, a capoeira, o judô. Mas eu me encontrei um bocado mais no Kung Fu, a área da qual inclusive eu tenho carregado aí alguns títulos, inclusive o título de campeão brasileiro em Wing Chun, a área da qual eu dou aula hoje em dia. Também peguei o título aí no Hungá, no Sandá já estou ali em segundo lugar, ainda galgando a questão do brasileiro. Na capoeira já vice-campeão estadual, já tá legal. O karatê vice-campeão brasileiro, já cheguei a participar de mundial, Open Mundial. Enfim, cheguei até a participar de mundial no Kung Fu, porém online. Vai ter um mundial aqui no Brasil ano que vem, da qual eu pretendo inclusive estar participando. Mas a ideia não é aqui falar de mim. A ideia é só me apresentar para saber o que eu estou entrosado dentro do assunto que eu vou falar. Apesar do assunto ser cultura e arte marcial, defendo muito essa questão dessas bandeiras. Eu já trabalhei muito aí na questão da área da saúde. Já trabalhei em alguns setores diferentes, para ser sincero. E qual é a questão? A questão é que todas as áreas que eu participei, eu procurei sempre estar dando o meu melhor. Aquele meu melhor é tipo assim, cara, isso tem que servir, se trata de pessoas, se trata de ajudar pessoas de alguma forma. A própria Bíblia fala sobre servir ao próximo. O que seria servir ao próximo? Seria um serviço. Só que o serviço que você faz, é claro, nunca quer dizer que você não pode receber de forma nenhuma. Não, o seu trabalho é digno, então você pode receber por aquilo. Porém, também já doei trabalhos, isso aí não é problema nenhum. Participei diversas vezes do projeto Mãos que Ajudam da minha igreja, né? A Igreja de Jesus Cristo. Eu acho muito bacana divulgar sobre essa questão. Mas qual é o fato? É que pessoas que acreditam em alguma coisa, em alguma causa, elas têm que ajudar a sua sociedade. Pensando nisso, eu imaginei assim, cara, eu consigo ajudar mais ali onde eu vivo, aqui onde eu vivo, me candidatando e quem sabe chegando lá no poder. Me candidatei. Eu sei que para quem é do bem, a batalha é muito árdua para chegar lá. Por esse motivo, eu acredito que pessoas do bem nunca devem não participar de política. Elas, do contrário, devem. Eu aproveito até para fazer uma brincadeira aqui e dizer assim, eu já falei que eu não vou mais me envolver em política. Eu voto 70222. Eu voto 70222. Eu voto 70222. Mas voltando à questão da apresentação em si, para quem não me conhece e desejar conhecer mais, minhas redes sociais falam o suficiente sobre isso. Mas essa mensagem que eu vou dar agora é principalmente para você que já me conhece. Então vamos levar esse assunto bem a sério. Eu criei 3 filtros para poder escolher algum candidato a quem eu devo apoiar. Já que eu não estou candidato, eu devo apoiar alguém porque eu acredito nas causas. Eu não acredito que todos que chegarem lá vão ser iguais e que não vão fazer nada e tal e tal. Acredito até mesmo que isso é uma questão mais popular, assim, que as pessoas pararam de prestar atenção nos bons por causa dos maus. Os 3 filtros que eu criei, o primeiro é para poder ver sobre o histórico da pessoa. Inclusive a árvore é para você conhecer ela, basta você observar os frutos. Esse mesmo item da árvore e dos frutos, você observa o segundo filtro que eu criei, que o segundo filtro é sobre a capacidade. Se a pessoa tem um histórico valoroso, ela no próprio histórico em si já provou sua capacidade. Então entra o terceiro filtro, é sobre conexão. Não adianta muito você ter capacidade e você não ter recursos, você não ter como fazer acontecer.
Eu vou dar um exemplo, eu até trabalhei em um período como pintor imobiliário. Se você fosse contratar um pintor para trabalhar na sua casa, você iria pensar assim, cara, eu preciso de uma referência, eu preciso saber se aquele pintor é bom, se ele nunca roubou, se ele é do bem, né? Se ele tem referências. E segundo ponto que você observar é se ele é capaz, se ele faz o serviço bem feito, isso é óbvio. Mas aí vem um terceiro filtro, não adianta ele ser capaz, ser bom e tudo mais, e você não dá recursos para ele, que é o material, e ele não tem as ferramentas dele e tudo mais. Resumindo, ele precisa das ferramentas e do material para poder mostrar o serviço. A mesma coisa, um vereador, você tem que observar, ou o prefeito também, você tem que observar o histórico da pessoa, você tem que observar a capacidade da pessoa. Não adianta, por exemplo, você ser muito famoso, vou dar um exemplo aqui, como médico, e você não ser gestor. Você é colocado no cargo de gestor, você não vai dar conta. A questão é histórico, capacidade e conexões. Fechando o raciocínio, eu conversei com 9 candidatos a vereador, na época pré-candidatos, 10 com o Rômulo. O Rômulo, quando eu conversei com ele, eu consegui sentir veracidade nas respostas. Eu fiz uma sabatina na minha casa de aproximadamente 4 horas, entre 3 e 4 horas. A gente conversou bastante e eu já conheço a esposa dele desde quando a gente era ali pré-adolescente. Inclusive, com a esposa dele, a Era Augusta, a gente até já fez um filme juntos. Olha que interessante. E acaba que tem uma conexão. Rômulo, que eu recordo dele, era de meados de 2009, que eu trabalhei um período no catálogo SAD como vendedor externo, né? E acaba que naquela fase eu comecei a saber quem era o Rômulo e tal, meados assim, né? Que eu atuava, na verdade foi em 2010, eu lembrei aqui porque eu atuava como agente de saúde, aí quando eu saí do sistema eu ainda tive uma fase assim no catálogo SAD. Mas aí foi em 2016 que eu comecei a ver mais presença do Rômulo em vários lugares. Ainda assim a gente se aproximou não muito pouco, para ser sincero, e aí eu pensei o seguinte, não é conhecer as pessoas, a gente não tem que votar em alguém porque conhece a pessoa, só porque conhece, talvez porque você acredita na pessoa baseado no que você conhece sobre a pessoa, isso é outra história, né? Vou votar no desconhecido ou no conhecido? Tem um peso aí para você medir, tem que ter o filtro, às vezes o seu conhecido não passa nos 3 filtros. Pois bem, o Rômulo passou nos 3 filtros. Eu observei que ele já tem feitos que, se duvidar, tem vereadores que não tiveram, né? Ele fez inclusive vários eventos, participou com integração com outras pessoas, já promoveu vários eventos culturais, né? Tem coisas que eu não tenho muita propriedade para falar com detalhes, mas ele com certeza, se tiver a oportunidade de te visitar, vai explicar melhor todos esses pontos e ainda mais pode provar, né? Ele já tem um trabalho social interessante, inclusive em relação a emendas, a esposa dele já conseguiu 2 emendas para a cidade no decorrer dessa história e toda. Resumindo, né, eles têm o que é preciso, eles têm a história. Quando eu falo eles, é porque o Rômulo ele não está sozinho. A casa dele, a esposa dele abraça verdadeiramente a causa dele. Isso é fantástico, nossa, isso é maravilhoso. Então eles têm histórico, eles têm aí a questão da capacidade já aprovada, inclusive, e ele também tem conexão inclusive com o deputado federal, que isso é importantíssimo. Ele está do lado de uma candidata a prefeita, a Jéssica do Prêmio, que tem fortes conexões e fortes possibilidades de trazer benefícios para Santo Antônio. Eu não vou dizer que eu coloco mão no fogo por ninguém, mas se a gente colocar num algoritmo matemático, é muito mais provável que Santo Antônio tenha a sua melhor oportunidade de investimentos com essa dupla aí, Rômulo e Jéssica. Mas meu foco aqui, nesse momento, é o Rômulo Parreira. Ele é mais conhecido como DJ Rômulo, né? E, inclusive, muita gente conhece ele como o filho caçula do Chico do Rádio. Então é isso aí. A minha conexão com o Rômulo, ela ficou mais fortalecida após eu ter essa entrevista mais profunda com ele. Porque se ele tentasse mentir para mim, eu ia sentir. A resposta que ele me deu, as respostas foram assim, sinceras, eu gostei muito. Inclusive, a gente tem muitos pensamentos em comum. Isso aí foi um fator muito importante. Por esse motivo e outros, eu passei a acreditar nessa causa,
não cobrei nenhum centavo para estar apoiando ele. A propósito, eu moro aqui nessa cidade e eu acredito em algumas causas. Você deveria acreditar também. Você deveria também ter seu filtro. Então, comece a observar e não pega qualquer candidato para você apoiar. Tenha motivos fortes, assim como eu tenho. Assim sendo, o Rômulo ele tem, além do que eu já falei ali, por exemplo, ele já com essa parceria com o deputado federal Célio Silveira, ele já conseguiu intermediar aí quase 150 cirurgias de catarata. Ele, como eu falei ele já atuou em diversos segmentos, principalmente na questão da cultura, e olha que isso ele nem é vereador ainda. O que ele pretende fazer? Ele pretende continuar atuando, ele pretende simplesmente ampliar a atuação dele. Aí a gente engloba aí cultura, a gente engloba aí a questão da assistência social, a gente engloba a questão da saúde mesmo, propriamente dita, do esporte, do lazer. Então, se ele pretende estar aí nessa frente, nessa defesa, eu considero isso um fator muito importante. E o que me deixa um pouco mais crente de que isso tem fortes possibilidades de dar certo é a questão da parceria. Se você não tem parceria, você talvez seja aquele pintor, sabe, que não tem as ferramentas, que não tem os materiais. Então as parcerias são importantes. Inclusive, com as fortes possibilidades aí da candidata a prefeita chegar, ele também tem fortes conexões para poder fazer muita coisa acontecer. E inclusive essa conexão vai além, pode chegar até no estado. E vocês sabem do que eu estou falando. Nesse sentido aí, acredito muito que o Rômulo vai conseguir trazer emendas para a cidade, vai conseguir trazer recursos para poder realizar algumas coisas. É claro, não tem como mudar a cara da cidade e nem sequer prometer nada que pertença ao poder executivo, mas tem como ele estar à frente fazendo algumas defesas. E tem algumas questões que precisam melhorar, que isso vai da cultura da população também. Não vou entrar no mérito dessa discussão agora, mas existem 102 ideias de projetos que já estão anotadinhas comigo, que eu vou passar para o Rômulo e juntos a gente vai estudar aquilo que é útil e mais emergencial para a população. É claro que o que é prioridade tem que vir primeiro. E eu estou disposto a empenhar minha energia para poder fazer isso dar certo, porque a propósito eu moro aqui e eu quero que aqui prospere. Então é nessa hora que eu te convido para você fazer parte de um movimento. Não fique neutro, não fique avesso. Se você também já estava revoltado com alguma coisa em relação à política, dá até para entender. Mas a gente precisa da política. A gente não precisa da politicagem, mas a gente precisa da política. Até mesmo porque, a partir do momento que a gente pisa na rua, que a gente faz qualquer compra, que a gente faz qualquer movimento, que a gente usa o transporte público, que a gente faz qualquer coisa, a gente está participando da política que já existe ali. A grande diferença é se você consegue ou não participar de um movimento que acredita em alguma causa, que acreditam em pessoas que ainda são do bem. Então ajude a levantar as bandeiras das pessoas que são do bem. Eu não digo que o Rômulo é o único. Claro, existem várias pessoas, eu poderia aqui citar vários nomes, que são pessoas do bem. Eu convido você a adotar uma bandeira do bem. Chega de corrupção, não venda seu voto, não fique votando em alguém porque você se sente em débito com a pessoa, nem acredita que a pessoa vai ser um bom vereador, mas vai votar na pessoa só porque é parente, só porque deve alguma coisa. Não faz isso. Coloca os seus filtros, verifica se a pessoa pertence ao time do bem e vão para cima, abraça a causa. Se você deseja participar de um time, o nosso time, Rômulo Parreira, entre em contato, pode ser comigo mesmo ou diretamente com o Rômulo. Você vai ficar ali por dentro, vai ter as informações, o número é 70222 no dia lá na urna. E se você quiser fortalecer a nossa energia, vote lá no 44, Jéssica do Prêmio para a prefeita também, e é isso que eu estou indicando. Porém, se você quiser deixar esse movimento mais forte ainda, você pode indicar 3 pessoas, conversa com 3 pessoas. O Rômulo é uma pessoa que não é pesada de carregar. Por quê? Porque você encontra diversas referências positivas a respeito dele. É uma pessoa, do contrário, muito leve, uma pessoa que ali tem um histórico limpo. Você não precisa ter medo de abraçar essa causa. Então, por esse motivo, estou indicando.
Aquele abraço, e se você ouviu e tocou no seu coração, entre em contato comigo. Você já pode aproveitar agora mesmo e falar no meu inbox, no meu WhatsApp, no meu direct. As redes sociais minhas é muito fácil você me achar. Você digitou Thiago Veloso Sade no Google, aparece lá meu Instagram, meu Facebook, e o meu WhatsApp está em todas as minhas redes sociais. Você pode falar diretamente comigo também. E aí, a gravação ficou boa? Você gostou dos óculos? Eu voto 70222. Eu voto 70222. Eu voto 70222. Rômulo Parreira tá vindo pra mudar. 70222 eu vou votar. Vou votar. É o quê? Você quer que eu resuma? Resuma o vídeo todo? Ah, o resumo é muito simples. Se eu consigo em 30 segundos? Ah, consigo, ué. Você quer que eu prove? Ué, eu sou uma pessoa multiartista, multiartista cultural e marcial. Eu cresci aqui na cidade, sou uma pessoa muito ativa, eu quero ver o melhor futuro possível para minha cidade. Procurei entre os candidatos alguém que tivesse qualidades, que eu aprovasse, criei 3 filtros, o Rômulo passou nos meus 3 filtros, enxergo nele sinceridade, honestidade e que ele pode ter muitas realizações a partir do ponto principal, que além de tudo isso que eu falei, são as conexões que ele tem. Simples. Quer melhor? Ué, se você quer melhor, é só ir lá e votar nele, 70222. Acabou. Tá, falou. Nesses pós-créditos aqui, se você deseja fazer a divulgação da sua empresa, eu trabalho como social media, ou seja, mídias sociais, uma pessoa que trabalha com as mídias sociais. Mas não é só isso, é a comunicação visual de uma forma um pouquinho mais abrangente, onde entra aí os impressos, a parte de design gráfico, a parte de fotografia, cobertura com fotografias, cobertura com filmagens, filmagens comerciais por enquanto, e aí já vai toda a gama de edições também, edição de vídeo, edição de imagem, a questão dos flyers, a produção de textos cópias, os textos coercitivos, né? E é isso, eu cuido das suas redes sociais e da divulgação da tua empresa, criatura. Aquele abraço e se quiser, contrata aí. Olá, eu sou Thiago Veloso. Para quem me conhece, né, eu tenho um histórico de novo. Eu voto 70222. Eu voto 70222. Eu voto 70222. Rômulo Parreira tá vindo pra mudar. 70222 eu vou votar.